Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para vocês. O gráfico é uma curva de aquecimento de 200 gramas de um sólido cujo calor latente de fusão é 60 calorias por grama. Determine, letra A temperatura em que o sólido se funde. Então olha só, ele diz que o sólido é 200 gramas de um sólido. E o calor latente é de fusão. Então, nessa parte aqui do gráfico, veja que o gráfico é de quantidade de calor por temperatura. Então, nessa parte aqui do gráfico, a temperatura sobe de 4 até 10, certo? Ó, ela está subindo à medida que ele vai ganhando calor, né? Vai ganhando calor, a temperatura vai subindo, certo? E aqui, quando chega aqui em 10 graus, o que acontece? A temperatura não sobe mais. O que está acontecendo aqui exatamente? Ele está fundindo, ele está derretendo, tá? Porque ele era sólido, ó, de um sólido cujo calor latente de fusão. Então, a temperatura em que o sólido se funde está aqui direto no gráfico, é a temperatura desse patamar aqui, ó, 10 graus Celsius, tá? Tirando direto do gráfico. A quantidade de calor recebida durante o processo de fusão. Então, qual que é a quantidade de calor aqui recebida daqui até aqui, ó? Qual que é essa quantidade de calor? No gráfico não está escrito, certo? Certo. Mas olha só, no processo de fusão, a quantidade de calor ela vai ser proporcional à massa e proporcional ao calor latente de fusão, que é esses 60 calorias por grama. Ou seja, para derreter 1 grama desse material, eu preciso fornecer 60 calorias. E para derreter 200 gramas? Então é só multiplicar. Então a quantidade de calor vai ser 200 gramas vezes 60 calorias por grama. Tá vendo? Ó, grama com grama simplifica. Isso aqui vai dar 12.000 calorias. Essa é a quantidade de calor necessária para derreter 200 gramas desse material, ok? Agora vamos ver o segundo exemplo aqui, ó. O gráfico constitui a curva de resfriamento, é o contrário, ali aqueceu e aqui vai resfriar, de um corpo inicialmente líquido. Então aqui ele é líquido, ó, no início, tá vendo? Ó, a temperatura está descendo, 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 quando chega em 120, vem um patamar, e depois ela começa a descer de novo, tá? Então é líquido aqui e ela tá perdendo calor, tá? Perdendo calor, é resfriamento, é perder calor. Inicialmente líquido 50 gramas. Qual a mudança de estado em que esse corpo está sofrendo? Então, se era líquido e está perdendo calor, aqui é solidificação. É o contrário do de cima. O de cima era um sólido que derretia. Aqui é um líquido que se solidifica. Ele endurece. Porque quando perde calor, as moléculas começam a se agitar menos e chegam num estado de agregação que é sólido, porque inicialmente era líquido. Tá? Então, qual a mudança de estado físico que esse corpo está sofrendo? Solidificação. Tá aqui. Em que temperatura ocorre a referida mudança? Está aqui, ó. A temperatura vem descendo, 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 descendo. Quando chega aqui em 120, ocorre o patamar. Por quê? Porque durante a mudança de estado de agregação, a temperatura não muda. Então, a temperatura em que ocorre essa mudança é 120 graus Celsius. Como é que eu sei que é graus Celsius? Está aqui no gráfico, ó, graus Celsius. Qual o calor latente para essa mudança? Então, veja. Ele perdeu, tá? Olha aqui, ó, um detalhe muito importante. Tá vendo que aqui está em módulo, ó, módulo. Por quê? Porque o calor que se perde, ele é negativo, entendeu? Então o correto seria esse gráfico estar para o outro lado aqui, é negativo. Então a gente gosta de ver o gráfico do lado direito aqui no primeiro quadrante, né, do plano. Ele colocou aqui em módulo do quantidade de calor. Então ele perdeu 300 calorias para baixar essa temperatura. Das 300 calorias até 900, ou seja, 600 calorias são necessárias. Esse corpo deve perder 600 calorias
para terminar toda a solidificação. E aqui vem a fórmula, a mesma fórmula que nós usamos lá. Quantidade de calor vai ser massa vezes o calor latente, ok? Só que aqui é o seguinte, como ele está perdendo calor, eu tenho que colocar aqui negativo, ó, menos 600 calorias vai ser igual a massa do corpo, 50 gramas, vezes o calor latente. Então, o calor latente vai ser o quê? Menos 600 calorias por 50 gramas. Simplifica, simplifica. E 60 por 5 dá 12. Então, o calor latente é menos 12 calorias por grama. Tá? Eu deixei a unidade justamente para a gente perceber que o calor latente tem que ser calorias por grama. Ou seja, para solidificar, para endurecer 1 grama desse líquido, são necessários menos 12 calorias, ou seja, perder 12 calorias, ok? Então é isso aí, pessoal. Se você tiver alguma dúvida sobre esse problema, poste a sua dúvida, o seu comentário aqui nos comentários desse vídeo, tá bom? Eu terei o prazer de ler e responder. Dá um joinha no vídeo, inscreva-se no canal e compartilha com quem você conhece que está estudando também. E segue a playlist que aparece aqui. É isso aí e até a próxima.